E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo em um evento que, olha, basicamente redefiniu o que é ser humano. Um momento que mudou para sempre como a gente vive, como a gente trabalha, até como a gente pensa. A famosa Revolução Industrial. Então, a gente começa com uma pergunta que é central para tudo isso. Pensa só, por milênios, o progresso da humanidade foi lento, quase parado. E aí, de repente, bum, tudo muda. Como é que isso aconteceu? A resposta, como a gente vai ver, foi uma verdadeira revolução. Beleza. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, primeiro a gente precisa voltar no tempo, tentar imaginar como era o mundo antes disso tudo. Era uma realidade com um ritmo completamente diferente, sabe? Um ritmo lento, previsível, que era ditado quase que totalmente pela natureza. E olha, esse conceito aqui é fundamental. A maior parte da história da humanidade foi vivida no que os especialistas chamam de armadilha malthusiana. O que é isso? Bom, de forma bem simples. Sempre que a população crescia um pouquinho, a comida não dava conta. E o que vinha depois? Fome, doença, era um ciclo vicioso terrível de crescimento e colapso, de novo e de novo. E o resultado disso? Uma estagnação que durou séculos. Séculos! A riqueza média por pessoa, o tal do PIB per capita, ficou praticamente no mesmo lugar. Imagina só, para uma pessoa comum daquela época, a vida econômica dos bisavós dela não era nada diferente da vida dela. O progresso era algo quase invisível. Então chegamos na pergunta de $1 milhão, né? Por quê? Por que essa transformação gigantesca começou num lugar e numa época tão específicos? O que tinha de tão especial na Grã-Bretanha do século XVIII para ela virar o berço de uma era completamente nova? Olha, não foi uma coisa só. Foi uma combinação única de fatores, quase uma receita de bolo. A Grã-Bretanha tinha, primeiro, uma agricultura mais eficiente, o que liberou gente para trabalhar em outras coisas. Tinha grana, um sistema financeiro pronto para investir, tinha recursos naturais de sobra, tipo carvão e ferro, uma rede de transporte com canais e estradas, um governo estável e, claro, um império colonial gigante que garantia matéria-prima e mercado consumidor. Foi literalmente a tempestade perfeita. Com o palco todo montado, só faltava a faísca para acender o pavio. E essa faísca veio com uma onda de invenções tecnológicas que funcionaram como um catalisador, sabe? Foi o que deu início a uma reação em cadeia de mudanças. E o grande protagonista dessa história toda? O motor a vapor. Ele até já existia de umas formas mais simples, mas a versão melhorada por James Watt, que conseguia gerar um movimento de rotação, foi o que mudou o jogo completamente. Pela primeiríssima vez na história, a produção não dependia mais da força de gente, de bicho ou da água. Foi revolucionário. E o impacto disso foi, uau, imediato. O motor a vapor permitiu que a produção de ferro explodisse. E com mais ferro, o que se fazia? Mais máquinas e mais ferrovias. O crescimento virou uma bola de neve, uma coisa exponencial, uma tecnologia alimentando a outra num ciclo sem fim. E não foi só o motor a vapor, não. A inovação começou a pipocar em tudo que é canto. A indústria de tecidos, por exemplo, foi virada do avesso. A metalurgia deu um salto gigantesco. E a invenção de ferramentas mais precisas permitiu criar máquinas ainda melhores. Era uma verdadeira cascata de inovação. Tudo conectado. Ok, até agora a gente falou muito de máquina, né? Vamos mudar o foco um pouco e falar de gente. Porque essa transformação, que foi super rápida e radical, teve consequências humanas, profundas e muitas vezes bem brutais. Uma sociedade inteiramente nova foi literalmente forjada no calor das fábricas. O resultado disso foi uma migração em massa, uma coisa nunca vista. Pega o exemplo de Manchester, que era o coração da indústria têxtil. A população da cidade se multiplicou por 6 em só 60 anos. Imagina! Foi um dos maiores êxodos da história, com todo mundo largando o campo para se aventurar nessas cidades industriais novas e caóticas. E a vida nessas cidades, nossa, era terrivelmente difícil. Essa citação do Friedrich Engels dá uma ideia bem clara do cenário. Era um retrato sombrio de como vivia essa nova classe trabalhadora. O crescimento foi tão absurdo, tão rápido, que a infraestrutura básica, como saneamento, simplesmente não acompanhou, não existia. O ponto aqui é que a estrutura da vida mudou por completo. Pensa comigo, a vida saiu do campo e foi para a cidade. O ritmo, que era o das estações do ano, passou a ser o ritmo implacável do relógio da fábrica. E a família, que antes produzia junta, virou uma família que agora consome coisas feitas por outras pessoas. É uma mudança total de paradigma.
E claro, essa baita mudança econômica acabou criando uma estrutura social totalmente nova. Aquela nobreza antiga dos donos de terra perdeu poder. E quem subiu? A nova burguesia industrial, os donos das fábricas. E lá na base da pirâmide surgiu uma classe social que nunca tinha existido nessa escala, o proletariado das cidades. Gente que só tinha a própria força de trabalho para vender em troca de um salário. Mas o custo humano de tudo isso foi altíssimo. As jornadas de trabalho eram desumanas, o trabalho infantil era regra, não exceção. As doenças se espalhavam como fogo nas cidades lotadas e a poluição, pela primeira vez, virou um problema gigante, visível. E claro que isso gerou reação. Movimentos como o dos luditas que quebravam as máquinas mostravam um puro desespero de quem via seu modo de vida sendo destruído. Bom, e para a gente ir fechando, qual é o legado disso tudo? A verdade é que a Revolução Industrial é uma espada de dois gumes. É um legado super complexo, cheio de controvérsia e que a gente sente os efeitos até hoje. Mas vem cá, a revolução melhorou a vida das pessoas de verdade? Essa pergunta aí gera um debate enorme entre os historiadores, e a resposta não é nem um pouco simples. De um lado, sim, ao longo prazo os salários aumentaram, mas por outro, nas primeiras décadas, a vida de muita gente piorou. Um exemplo disso, a altura média da população até diminuiu por causa da má nutrição. É complicado. Apesar de tudo, o resultado econômico a longo prazo é inegável. Pela primeira vez na história, a humanidade conseguiu escapar daquela armadilha malthusiana que a gente falou no começo. Foi o pontapé inicial do crescimento econômico moderno e daquela melhoria contínua no padrão de vida que, aos poucos, foi se espalhando pelo mundo. Então, para resumir a ópera, a revolução foi essa espada de dois gumes. Ela é a fonte de uma boa parte da nossa prosperidade de hoje, sem dúvida. Mas ela também é a raiz de alguns dos nossos maiores problemas atuais, como a desigualdade social numa escala que nunca existiu e, claro, o começo da crise ambiental que a gente enfrenta hoje. E a gente termina com essa reflexão para ficar na cabeça. A Revolução Industrial construiu o mundo em que a gente vive. A questão é, será que a gente ainda está pagando o preço por isso? As forças que foram liberadas mais de 250 anos atrás ainda moldam o nosso presente e o nosso futuro. Olhar para essa origem ajuda a gente a entender os desafios de hoje. E essa discussão, essa com certeza está longe de acabar.